Beleza? Vamos lá, aula 2 desse módulo que se chama Diagnósticos e Código de Erro. Muito bem, sintomas que não representam problemas. Por que eu coloquei isso aí? Porque muita coisa faz parte da operação, né? Diz respeito ao operacional da instalação dos equipamentos e não é problema, mas alguns pensam que é problema, mas não é. Então tá aí, ó. Primeiro, queda de energia, o sistema não volta? É uma pergunta, calma. Em sistemas VRV e VRF, já disse isso na aula passada, a memória é contínua. Ou seja, uma vez restabelecida a energia, tudo que estava ajustado, programado, permanece. Considere aí uns 10, 15, até 20 minutos, se for uma instalação muito grande, para que isso aconteça, tá bom? Em um determinado evaporador, não consigo mudar de resfriamento para aquecimento. Muito provavelmente esse seja um sistema VRV Heat Pump, o que nos faz pensar que apenas um evaporador está ajustado para ter a prioridade quanto ao ciclo, se resfriamento ou aquecimento, e não deve ser este que não muda o modo. Aliás, e deve ser este que não muda o modo. Encontre qual é o evaporador master e mude nele para aquecimento. Volte no evaporador que era desejado mudar, né, para aquecimento e faça isso. No caso em que a energia volta, mas não conseguimos esfriar ou esquentar, redefina a evaporadora master, tá? Bom, eu li mal aí, né? Na verdade é isso aqui, ó. Se eu não estou conseguindo mudar o modo, por exemplo, eu vou numa máquina, peço resfriamento, não consigo. Houve-se um bip longo nos Daikin, né? Vou numa outra, peço nada. Isso quer dizer que um dos evaporadores está ajustado com modo diferente. E ele é o mestre, o master. Essa informação você precisa conhecer. Então, se você quer mudar para resfriamento uma máquina e não consegue, você encontra qual é o evaporador mestre, muda nele o modo que você quer e volta lá onde você deseja mudar, que aí sim. Tá? Isso independe se a máquina está ligada ou desligada, tá bom? Não é um problema isso. É operacional, como eu disse. O ventilador da unidade externa não gira. Bom, as rotações do ventilador são sincronizadas com o inverter e são controladas por uma placa exclusiva. Tudo depende da pressão. Se for tal que exija condensação maior, os ventiladores entram de forma sincronizada. Se não for, vão ficar parados, tá? Então, o ventilador você não viu funcionar, não quer dizer que seja um problema. Lembre-se que são controlados por placa inverter e sincronizado com o compressor inverter. Então, se a pressão subir ao ponto de necessitar, né? Isso tem a ver com a condensação. Aí sim, aí ele entra, tá bom? 4. Mesmo desligado todos os evaporadores, a unidade externa não para. Compressor e ventilador continuam em operação. Será que é um fantasma, João? Não, não é não. Nesse caso, o condensador para depois de fazer o recolhimento de fluido e óleo, chamado pump down da linha, tá? Às vezes leva 10 minutos, pode levar até mais, dependendo do porte da instalação também. Depende do comprimento da tubulação. O objetivo é evitar fluido ou óleo na forma líquida parada na linha. Fluido, gás na forma líquida ou óleo parado na linha e depois escorra lá para o compressor e a hora que funcionar, a hora que ligar, problemas à vista, né? Tá? Então isso não é defeito, chamado pump down. Ele fica mesmo fazendo esse recolhimento depois que você desliga, porque a linha muitas vezes é longa, eu tenho que trazer tudo de volta, né? Não só gás como óleo também, tá bom? 5. Só uma coisa em relação ao item 4. Isso aqui é porque é um VRV, VRF, tá? Um VRV. Sistemas mais antigos, eu não tenho isso aqui, eu teria que me preocupar com a distância muito mais, fazer sifão quando em desnível, montar a válvula por pressão também, que vai recolher, vai fazer o pump down, vai recolher esse gás, tá? Vai abrir e fechar uma válvula conforme pressão, conforme desliga o sistema, por exemplo. Mas isso eu faço o pump down, isso não tem a menor necessidade, vem pronto aqui, tá bom? É isso que eu quis dizer. Não consigo ajustar o resfriamento em dias frios e não consigo ajustar o aquecimento em dias mais quentes. Veja o próximo slide. Bom, o gráfico ao lado mostra as temperaturas limites de operação de um VRV, tanto para o resfriamento como para o aquecimento. Perceba que se eu quiser esfriar um ambiente
Mesmo que a temperatura externa esteja em 0 graus Celsius, é possível. Aqui, ó. Cooling, né? Resfriamento, né? Estou aqui a temperatura outdoor, temperatura aqui externa, né? Se ela tiver 0 grau, ó, eu ainda é possível ligar, né, o condensador e ter resfriamento interno ainda. Isso tudo vai depender da temperatura interna lá, se também, né? Por exemplo, recentemente eu fui num cliente que reclamou aí no inverno que não entrava o resfriamento. Só que quando eu medi a temperatura dentro do ambiente, era um dormitório grande, tá? Dentro do ambiente estava 14 graus. Ora, o próprio controle remoto de mão, quem já sabe, lida, sabe, ele vai até 18 graus na de baixa, ou 16, no caso do BRV Daikin, e o quarto estava 14, quer dizer, o sensor no retorno vai sentir, né, entre aspas, essa temperatura bem menor do que o mínimo para ele se mexer. Quer dizer, ele não vai sair do lugar, está muito frio, ele não vai esfriar. Agora, se lá fora tivesse menos 5 graus Celsius, conforme esse gráfico aqui no resfriamento, tá? E dentro do quarto da senhora lá estivesse, por exemplo, 25 graus e ela pediu 20, na hora ia acionar, ia fazer funcionar e ia conseguir condicionar o quarto, tá? Entenderam? Então, isso pode não ser um problema. A pior coisa que tem é quando está uma temperatura externa, principalmente aqui de onde eu falo, em São Paulo, aí de temperatura externa na faixa de 14, 15, que aí fica um negócio meio assim, né? O cliente às vezes não sabe se põe resfriamento ou se põe aquecimento. E a máquina também fica nesse intermédio aí, meio bobo, né, entre aspas, tá? Isso não é defeito, tá bom? Bom, não se esqueça que o gráfico ao lado utiliza a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido interna, tá? Não se esqueça. Quem não lembra o que é bulbo seco e bulbo úmido, volte lá no módulo, né, para principiantes, estude um pouquinho lá, mas é coisa simples, né? Tá bom? A vazão e o fluxo de ar da evaporadora não atende ao comando do controle remoto, mesmo apertando para aumentar ou diminuir a velocidade. Quer dizer, não responde. Nesse caso, são várias as causas, tá? Pode se tratar de algum controle automático, operação de retorno de óleo que ela está fazendo, tá? O VRV faz uma operação de retorno de óleo, antigamente era de 8 em 8 horas, se eu não me engano ainda continua nessa faixa, né? Pode ser a redução da velocidade devido ao modo ajustado nas outras evaporadoras, pode estar no modo aquecimento, tem um degelo que leva 4, 5 minutos, tem várias, espere um pouquinho, tenha paciência para lidar aqui com o VRV, tá? Como ele tem essa memória contínua e tem essa vida própria, vamos dizer assim, que ele corrige tudo, vocês têm que ter um pouco de paciência, tá bom? Então tudo isso que eu falei, aqui de 1 até 6, são sintomas, né, que na verdade não são problemas. Tá bom? Basta ter um pouco de paciência que vai se ajustar sozinho. Mas por que eu pus aqui? Porque é para você lembrar que não é para ficar fuçando, mexendo, entre aspas, numa coisa que ainda não se restabeleceu, tá? E que vai acontecer sozinho. São todas essas possibilidades aí que eu acabo de falar, tá bom? Vejo vocês aqui na aula 3, cujo título está na tela. Até já.